Você sabe o que é Sistema Nacional de Cultura? Eu sou Lua Marina, cantora, educadora musical e produtora cultural e vou falar um pouquinho para vocês sobre a principal política pública de cultura do nosso país, o Sistema Nacional de Cultura. Bom, eu vou começar falando sobre como essa política pública considera a cultura, que é de forma tridimensional, ou seja, na dimensão simbólica, na dimensão cidadã e na dimensão econômica. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas para que a gente possa ter essa visão um pouco mais ampliada da cultura. Então, a dimensão simbólica. A dimensão simbólica se fundamenta no fato de que toda a construção cultural da humanidade, ela parte de uma capacidade humana de simbolizar, ou seja, todo o nosso comportamento, as nossas formas de viver foram sendo construídas a partir dos símbolos, dos signos que a gente ia dando para cada uma das coisas da vida, né? Tanto que a cultura, ela é justamente essa reprodução de tudo aquilo que nos trouxe até aqui vivos, né? E todos os nossos comportamentos, as formas de a gente identificar ou de a gente reconhecer determinadas coisas. Então, quando alguém está bravo e coloca a mão na cintura, a gente já reconhece, opa, esse é um comportamento de quem está nervoso, né? E isso é justamente a capacidade nossa de criar e identificar esses signos de toda a vida, de tudo aquilo que faz parte da vida humana. E a cultura, ela é responsável justamente por transmitir esses signos, esses símbolos e também por transformá-los. Já a dimensão cidadã, ela se fundamenta no fato de que todos os direitos culturais fazem parte dos direitos humanos, ou seja, a partir do momento que a gente vive em sociedade e a gente tem determinados códigos, conhecimentos que estão transmitidos e que são reproduzidos por nós e nos tornando cidadãos, né, nos tornando parte dessa sociedade, é uma dimensão da cultura. E a dimensão econômica que é algo relativamente novo dentro desse campo da cultura, porque apesar de a cultura já ter um histórico grande de geração de renda, oportunidade, emprego e etc. e tal, popularmente isso ainda sofre barreiras, né, e preconceitos aí ao olhar de muitas pessoas. Mas dentro dessa política pública, isso é bem claro. A cultura movimenta o PIB brasileiro, gera renda, gera emprego e gera impostos. Então eu vou dar dois dados para vocês, falando um pouco sobre essa dimensão econômica, só para que a gente consiga se situar e entender que a dimensão econômica da cultura, ela é um verdadeiro pilar, né, do nosso setor. Então, por exemplo, em estudos feitos recentemente pelo Observatório Itaú Cultural, em 2020, a economia da cultura e as indústrias criativas movimentaram 230 bilhões de reais, o equivalente a 3,11% do nosso PIB. Para vocês terem uma ideia, a cultura nesse período movimentou mais do que a indústria automobilística. É um dado que é surpreendente até, né? E o outro dado é que de 2012 a 2020, a economia da cultura e as indústrias criativas tiveram um crescimento de forma acelerada com relação ao total da geração de riquezas do nosso país. Então, enquanto a economia da cultura e as indústrias criativas cresceram 78%, o crescimento total da nossa economia foi de 55%. Isso é um dado importantíssimo para a gente entender o quanto de riquezas está sendo gerada a partir
das profissões e das atividades ligadas à cultura. E aí eu gostaria de trazer algumas considerações pessoais sobre tudo isso, sobre essas informações que eu acabei de trazer aqui. A cultura, ela é a primeira formadora de qualquer ser humano, né? Então, quando a gente nasce, a gente recebe diversos estímulos, que são estímulos culturais, primeiro da nossa família, depois da nossa comunidade, e assim isso vai crescendo. Mas até que a gente entre na escola, basicamente as informações que a gente recebe são informações culturais, né? Desde alimentação, linguagem e comunicação, até formas de se comportar, né? Formas de a gente agir no mundo. Baseado nisso, eu gostaria de fazer uma provocação. Você acha que existe pessoas sem cultura? Provocações à parte, vamos falar sobre o Sistema Nacional de Cultura, que foi instituído pela Emenda Constitucional número 71 do dia 29 de novembro de 2012 e está no artigo 216-A da Constituição Federal. Bom, o Sistema Nacional de Cultura, ele prevê a gestão e a promoção de políticas públicas de cultura democráticas e permanentes pactuadas entre os entes da federação, então entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Ele é organizado em regime de colaboração e de forma descentralizada e participativa. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso é que o governo federal, ele cria, a partir do Sistema Nacional de Cultura, braços para se estender por todo o país, não só considerando os grandes eixos de cultura do nosso país, né? Mas chegando em todos os territórios, essa é a ideia. Obviamente que isso não depende só do governo federal, isso também depende dos estados e dos municípios, aderindo ao sistema nacional para que a política pública vá realmente chegando ao seu objetivo, né? E então a ideia é que a gente promova o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos culturais. Então eu vou listar aqui rapidamente os princípios do Sistema Nacional de Cultura, ou seja, os valores que o Sistema Nacional de Cultura quer abranger. Então, iniciando com a diversidade das expressões culturais, a universalização do acesso aos bens e aos serviços culturais, o fomento, a produção, a difusão, a circulação de conhecimento e bens culturais, a cooperação entre entes federados e agentes públicos e privados atuantes na área de cultura, a integração e interação na execução das políticas, programas, projetos e ações desenvolvidas, a complementaridade nos papéis dos agentes culturais, a transversalidade das políticas culturais, que é muito importante, a autonomia dos entes federados e das instituições da sociedade civil, a transparência e compartilhamento das informações, a democratização, importantíssima, dos processos decisórios com participação e controle social, a descentralização e também a ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos públicos para a cultura. Então, esses princípios, né, que são os valores que vão nortear o Sistema Nacional de Cultura, são fundamentais, todos eles são fundamentais para que a gente tenha sucesso na implantação do Sistema Nacional de Cultura. Bom, então falando agora um pouco sobre como na prática funciona o Sistema Nacional de Cultura. O Sistema Nacional de Cultura, como eu falei, ele é um pacto feito entre o poder público, né, nas suas diversas instâncias, a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios e a sociedade civil também. Então, a ideia do Sistema Nacional de Cultura é que se crie uma grande rede
onde as políticas públicas, os programas, os projetos, as ações de cultura sejam coordenadas e tenham ao mesmo tempo que uma unificação, entre aspas, né, elas tenham um respeito às diversidades que a gente tem no nosso território, né? O Brasil é um país muito grande, então tem culturas diversas, múltiplas, né? E que precisa, cada uma delas em seu território, em seu lugar, em sua comunidade, ser gerida da forma adequada, né? Então, o governo federal, ele precisa dar conta de tudo isso, mas não tem braços para dar conta de tudo isso. Então, o ideal é que essa pactuação, né, que esse movimento integrado entre os entes federados e a sociedade civil seja uma forma de executar devidamente as políticas públicas de cultura e de forma diversa, né? E adequada a cada território onde essas culturas realmente acontecem, né? Onde elas estão ali, fluindo e pulsando, né? Então, o primeiro passo para que o Sistema Nacional de Cultura se implante é a adesão dos estados, Distrito Federal e municípios. O Sistema Nacional de Cultura, ele prevê que os estados, o Distrito Federal e os municípios se integrem ao Sistema Nacional de Cultura. E isso se dá em 3 etapas. A primeira etapa é a adesão voluntária dos municípios, onde eles assinam, né, um acordo de cooperação federativa. Depois, a segunda etapa seria a institucionalização, ou seja, quando os estados, Distrito Federal e os municípios criam, né, através de lei específica, os seus próprios sistemas de cultura. E depois a terceira fase, que seria a implementação dos sistemas municipais, estaduais e distrital de cultura, onde haverá efetivamente o funcionamento dos componentes que fazem parte do Sistema Nacional de Cultura, o que eu vou falar agora. Componentes do Sistema Nacional de Cultura. O Sistema Nacional de Cultura, ele prevê alguns componentes que fazem parte de toda essa política pública, ou seja, é como se a gente tivesse ali o Sistema Nacional de Cultura fosse um organismo, né, um corpo humano, e cada um desses componentes vai ser um órgão que vai vão juntos desenvolver um grande sistema de vida e pulsação da cultura em todo o nosso território. Então, o primeiro componente do Sistema Nacional de Cultura, previsto pelo Sistema Nacional de Cultura, são os órgãos gestores de cultura, que nada mais são do que os órgãos da administração pública, como as secretarias estadual, distrital e municipal de cultura, ou diretorias, departamentos de cultura. Então, são órgãos específicos que cuidam das políticas públicas, dos programas, dos projetos, das ações culturais nos seus territórios. Porque a gente acha que não, mas tem muitos municípios que não têm uma secretaria de cultura, não tem sequer um departamento de cultura, um órgão específico para tratar sobre a cultura, né? Às vezes tem um departamento de eventos, mas não tem um órgão para tratar sobre a política pública de cultura. Então, o Sistema Nacional de Cultura prevê que haja sempre um órgão exclusivo para a gestão de cultura, seja nos estados, no Distrito Federal ou nos municípios.
O segundo componente do Sistema Nacional de Cultura são os Conselhos de Política Cultural. O que são os Conselhos de Política Cultural? São órgãos colegiados que são os principais instrumentos de participação popular, né? É ali onde a voz da sociedade civil vai ser institucionalizada, né? Então, os conselhos de cultura, eles são importantíssimos e, em geral, eles são representados, dentro do Sistema Nacional de Cultura, eles precisam ser paritários, minimamente paritários, ou seja, terem representantes da gestão, né, dos governos, mas também terem representantes da sociedade civil em 50% cada uma dessas representações. Os conselhos eles podem ser consultivos apenas ou deliberativos. Então, quando um conselho ele é consultivo, ele vai aconselhar, né? Ele vai dizer qual é o melhor caminho, né? O que a sociedade civil e os representantes do governo veem como o melhor caminho a se tomar. Mas eles também podem ser deliberativos, que é quando o conselho ele tem o poder de vetar ou autorizar alguma ação, algum programa, algum gasto público, né? Então, a ideia dentro do Sistema Nacional de Cultura é que os estados, Distrito Federal e municípios que aderiram ao Sistema Nacional de Cultura, né, ou seja, estão fazendo parte e criaram os seus próprios sistemas municipais, estaduais e distrital de cultura, tenham institucionalmente, né, feito por lei e tudo mais, e ativos os seus conselhos de política cultural. Um outro componente do Sistema Nacional de Cultura são as conferências de cultura, que são instâncias de articulação, pactuação e deliberação dos sistemas de cultura, das principais demandas de cultura que posteriormente vão ser detalhadas em programas, projetos e ações no plano de cultura e nas leis orçamentárias de cada estado, Distrito Federal e municípios. As conferências elas são convocadas pelo Poder Executivo e a ideia principal é que haja participação popular grande, né? Então, é também mais um instrumento de participação popular importante e que é justamente um lugar de escuta e de articulação, de entender quais são as melhores diretrizes para aquele território e como que a gente vai, a partir daí, direcionar o plano de cultura que está sendo criado naquela cidade, naquele estado, para melhor atender a cultura local. Outro componente são as comissões intergestores, que podem ser tripartites, ou seja, no âmbito nacional, ela absorve 3 instâncias, né, da administração pública, a União, os estados e os municípios, ou ela pode ser bipartite, com representação de cada um dos estados e de seus respectivos municípios. Então, as comissões intergestores, elas são formadas por gestores de cultura das administrações públicas. Outro componente que é importantíssimo no Sistema Nacional de Cultura são os planos de cultura. Então, os planos de cultura, né, são um instrumento de gestão. É um plano, é um planejamento. Ali vão conter diretrizes, vão conter metas, estratégias para se chegar aos objetivos do desenvolvimento cultural do território. Então, no caso do Plano Nacional de Cultura, ele é mais abrangente porque ele fala sobre todo o território brasileiro. E aí, o compromisso, né, dos estados, Distrito Federal e municípios com o Sistema Nacional de Cultura é criar os seus próprios planos de cultura. E sempre, claro, em acordo, né, em consonância
com o Plano Nacional de Cultura, mas garantindo que os seus territórios, que a sua localidade tenha, né, a sua diversidade contemplada. Para quem quiser conhecer um pouco mais, ler o nosso Plano Nacional de Cultura, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para que você possa acessar o Plano Nacional de Cultura e conhecer as 53 metas ali contidas. Mais um componente do Sistema Nacional de Cultura são os sistemas de financiamento à cultura, também muito importantes, né? Que é um conjunto de instrumentos, políticas de incentivo e de apoio à cultura. Então, dentro das possibilidades de um sistema de financiamento de cultura, a primeira delas é o orçamento público, né? É a gente ter previsto em lei que um orçamento, um planejamento e execução das políticas públicas com dinheiro em caixa, né? Ou seja, que a gente tenha um orçamento exclusivo instituído ali dentro das leis orçamentárias de cada território, uma previsão orçamentária para a cultura, especificamente para a cultura. Uma outra forma de financiamento à cultura seriam as leis de incentivo fiscal, onde a administração pública, através da renúncia fiscal, né, direciona, financia projetos culturais. Outra possibilidade de financiamento à cultura são os investimentos operados por instituições financeiras, capitalizados pela venda de cotas no mercado de valores mobiliários. Isso também é possível. E uma quarta forma de financiamento à cultura são os fundos de cultura, que também devem ser criados por lei e que necessita de uma regulamentação, né, para ser utilizado, tanto da sua arrecadação quanto da sua distribuição. Os fundos de cultura, eles precisam ter um CNPJ próprio e eles estão sempre ligados, né, vinculados ao órgão gestor de cultura da administração pública. É importante dizer que é muito importante também, no caso do fundo de cultura especificamente, que o Conselho de Cultura daquele território esteja ativo e tenha poder de articular e pactuar as formas de distribuição daquele dinheiro que foi arrecadado e que vai financiar programas, projetos e ações de cultura. Outro componente do Sistema Nacional de Cultura são os sistemas de informação e indicadores culturais, que são um instrumento de gestão importantíssimo para que a gente possa avaliar e entender o que está funcionando, o que não está funcionando dentro das políticas públicas que estão acontecendo no nosso país, nos nossos estados, no Distrito Federal e nos municípios. No caso do governo federal, a gente já tem um sistema de informações e indicadores culturais instituído pela Lei 12.343 de 2010, que é o SINIC. E ele é um sistema, assim como deve ser desenvolvido, né, nos estados, Distrito Federal e municípios. Então, a proposta do Sistema de Informações e Indicadores Culturais é justamente colher as informações de cada território, estatísticas, indicadores, estudos, pesquisas, assim como programas, projetos, ações, artistas, profissionais da cultura que estão atuantes no nosso país. E isso dá à administração pública, além de ser uma plataforma que distribui esses dados, né, de forma aberta, ou seja, qualquer um pode conseguir essas informações, e isso ajuda muito os gestores de cultura a atuarem, né, dentro das suas gestões. Isso também ajuda na avaliação do que está sendo feito, auxiliando nas políticas públicas que têm demanda, né?
não de repente gastando dinheiro público em políticas ou programas e ações que não têm demanda naquele território. Um outro componente são os programas de formação na área da cultura, que são programas, né, a serem desenhados para a formação de gestores e de conselheiros de cultura, para que a gente tenha realmente uma gestão, né, capacitada a desenvolver e executar os programas, projetos e ações de cultura. E o último componente do Sistema Nacional de Cultura, que são os sistemas setoriais de cultura. Eles são subsistemas, né, do sistema de cultura geral, né, daquele território, que são estruturados com basicamente as mesmas estruturas, né, do sistema geral, mas sob demandas específicas de determinado segmento cultural. Então, por exemplo, né, no Brasil, a gente tem o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, a gente tem o Sistema Brasileiro de Museus, a gente tem o Sistema Nacional de Patrimônio Cultural. Então, são sistemas criados especificamente para determinado segmento. E eles, em geral, precisam estar vinculados, né, a um sistema maior, né, que seria o sistema, no caso, por exemplo, o Sistema Nacional de Cultura e, em outras instâncias, o Sistema Estadual, Distrital ou Municipal de Cultura, e tendo uma cadeira específica no Conselho de Política Cultural daquele território. Bom, essas foram as principais informações que a gente tem sobre o Sistema Nacional de Cultura. É uma política pública incrível, muito ampla, que abrange e garante que as expressões culturais, dentro da sua enorme diversidade, né, como é expressada aqui no nosso país, possa ser atendida, né? Então, o meu pedido é que você se aprofunde sobre esse assunto, vá procurar saber se o seu município já está pactuado com o governo federal, já está na construção do seu sistema de cultura, e se não tiver, cobre para que esteja, porque esses sistemas, eles vão garantir que as políticas públicas de cultura cheguem aos territórios, né? E o financiamento, os investimentos, o dinheiro também chegue a todos os territórios. Então, eu espero que tenha sido produtivo, que você tenha gostado. E se você quiser se aprofundar um pouco mais, eu vou deixar alguns links na descrição desse vídeo para que você possa ir mais a fundo nesse assunto. Muito obrigada!